Dios, que a los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, obrando soy, pues el Dios. Bom dia. Bom dia a todos os irmãos. É tão bom podermos estar aqui neste dia especial. Todos os domingos em que nós nos reunimos, nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. E hoje, de uma forma particular também, damos graças a Deus por mais um aniversário que o Senhor está a conceder à nossa igreja. Já vão 55 anos. Hoje celebramos o 55º aniversário. E é tão bom nós olharmos para a história da nossa igreja e vemos como Deus foi fiel, como Deus é fiel. Ela que no dia 17 de março de 1968 foi então organizada como igreja aqui, e ao longo desses tempos nós temos experimentado as bênçãos de Deus. Temos visto como Deus tem cuidado de nós nas tempestades. E já passamos por algumas, mas o Senhor deu vitória à sua igreja. E é tão bom nós podermos ver como Deus trabalha. Às vezes nós não entendemos o porquê de algumas situações, mas Deus para tudo tem um propósito. E a igreja é do Senhor, e não há nada que a possa destruir. Ela permanece, porque não é obra dos homens, é obra de Deus. E nós estamos aqui exatamente para agradecermos a Deus pelo cuidado, pelo amor que tem demonstrado para conosco. Celebramo-lo, cultuamo-lo. E é tão bom poder fazê-lo em família. Nós somos uma família em Cristo Jesus. E como família podemos nos saudar com a graça e a paz de Deus. É assim que vos saúdo e que também possam saudar-se uns aos outros dessa forma, porque foi assim que o Senhor nos ensinou a fazer. Paulo, por meio do apóstolo Paulo, assim nós devemos fazê-lo. E queremos dar as boas-vindas. Temos pessoas, irmãos que estão pela primeira vez conosco, e nós temos um hábito de pedir a quem está pela primeira vez que possa ficar de pé e nos dizer o seu nome. Mas nós sabemos que alguns não se sentem à vontade para fazer isso. Então, se há alguém que se sente constrangido em ficar de pé e nos dizer o seu nome, pode se manter sentado, não há problema nenhum. Já temos aqui, então, alguns irmãos que estão de pé. Então, vamos começar por este lado e então pedir que pudessem se apresentar, pudessem dizer o vosso nome, se faz favor. Uhum. Sim, sim. E também, ao seu lado. Uhum. Depois temos ali atrás, mãe e filho. Uhum. E temos ali? Uhum. Então são todos muito bem-vindos, que Deus vos possa abençoar e que também possam sentir-se em casa, que juntos possamos louvar ao Senhor. Todos os demais também são muito bem-vindos. É tão bom nós podermos ver-vos domingo após domingo e com boa disposição, com alegria, não é? Com alegria. Espero que no próximo fim de semana também estejam assim, porque tenho-vos a dizer que vão dormir menos 1 hora. Lembram-se, para a próxima semana muda a hora. E eu quero desde já ressalvar isso, porque há o risco de alguns chegarem só para o amém. E nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos então que os irmãos tenham cuidado, que no próximo fim de semana, de sábado para domingo, a hora vai mudar e vai avançar 1 hora. Então, o que implica que nós vamos dormir menos 1 hora. Já está ali o relógio a passar. Muito bem feito, não sei de quem é o grafismo, mas então só para alertar os irmãos dessa mudança
da hora. Mas enquanto essa mudança não chega, nós temos atividades durante a semana. Temos a lembrar quarta-feira, o culto de oração e estudo bíblico presencial aqui e também Zoom, através do Zoom, dessa plataforma às 19 horas. E também no sábado, aula de música às 14h30 e também estaremos a refletir um pouco sobre o conteúdo deste livro, Falsos Deuses. Então, ainda temos alguns exemplares lá em cima, se alguns irmãos ainda não têm, os primeiros, porque penso só temos 4, poderão então levar para lerem e depois então estamos a falar, porque é importante falarmos sobre este assunto, visto que também o tema do ano é Jesus Cristo no centro. E temos que refletir se realmente ele está no centro, se realmente nós o colocamos no centro, se realmente nós nos movemos em função daquilo que ele determina. Então, no próximo sábado, às 16 horas, estaremos a refletir e estaremos também a ter esta roda de conversa em torno deste livro. Então, estas são algumas informações que queremos deixar convosco neste início de culto e vamos então ter o nosso tempo de oração. Vamos orar pela criança, pelo Luiz Miguel, um bebê, filho da irmã Érica e do irmão Nuno. Amanhã ele estará então a passar por uma cirurgia no Hospital Lusíadas. Então vamos orar então por esta criança que vai estar então a passar por este momento. Vamos orar também pelos seus pais, eles hoje não estão aqui porque estão com uma virose em casa também, pela recuperação deles. Vamos também continuar a orar pelos nossos irmãos que estão doentes, continuar a orar pela irmã Rita, pela irmã Luísa, pelo irmão Abel, e temos acompanhado a evolução da sua recuperação e damos graças ao Senhor por isso, mas continuamos a orar por eles para que Deus complete a obra. E orar também por outros irmãos que se encontram nesta situação. Mas também queremos acrescentar na nossa lista de oração o irmão João David Santos. É possível que alguns irmãos aqui o conheçam. Ele já foi membro da nossa igreja no século passado. É verdade, foi no século passado que ele foi membro da nossa igreja, juntamente com a sua esposa e também os seus pais, não foi? Também foram membros da nossa igreja. É um jovem, penso que ele tem 40 anos por aí. No entanto, ele está a passar por um problema sério de saúde. Vamos orar então por ele, para que Deus possa estar com ele, possa estar com os médicos que estão a acompanhar. Então vamos colocar este irmão também nas mãos do Senhor para que cuide dele. E vamos orar também pelo nosso culto, para que Deus então nos possa estar a falar nesta manhã e que nós possamos ter os ouvidos bem abertos e o nosso coração pronto a fazer a sua vontade. Então, enquanto a Filipa vai estar a tocar o prelúdio, então vamos nos colocar diante de Deus em oração.
Não há amor como o do nosso Deus. Não há. O amor dele não encontra paralelo na nossa existência. É tão grande o seu amor. Isso leva-nos a louvá-lo. E antes de o fazermos, vamos olhar para um salmo que também nos convida a louvar ao Senhor, que é o Salmo número 96. Salmo número 96. E quero vos convidar a ficarem de pé, se fazem favor, e vamos então ler este salmo. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folga o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Como diz os primeiros versículos, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. E é isso que nós vamos fazer.
O Salmo 9, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei, exultarei em ti, ao teu nome Altíssimo. Eu cantarei louvores. Também vamos cantar esta passagem bíblica. Há um pouco cantamos uma parte do Salmo 96, agora cantaremos dois versículos do Salmo 9. Somos chamados a cantarmos a palavra de Deus. E é isso que nós estamos agora a fazer. E de pé, vamos continuar a louvar ao nosso Deus agora através de uma oração conjunta. E eu convido os irmãos que desejarem participar desta oração, uma oração de louvor, uma oração de gratidão ao Senhor. Então, que possamos exprimir esse louvor e essa gratidão através da nossa oração. Então, quem desejar pode começar esta oração, orações curtas, para que o maior número de irmãos participe e eu estarei a encerrá-la. Senhor, graças te damos por ter nos ajudado durante 55 anos, Senhor, ó Deus, neste lugar a te adorar, a te servir, Senhor, ó Deus, a expandir o seu evangelho, Senhor, ó Deus, para as almas perdidas, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Oremos. Graças tendemos a ti, Pai da eternidade.
gente queria chegar esse domingo, não chegaram. Não chegaram. Se nós chegamos, não somos melhores que aqueles que voltaram suas almas, Senhor. É pela sua graça e misericórdia, por isso que nós acordamos no dia de hoje. E louvamos e agradecemos porque tu mereces todas as nossas glórias e honras, Senhor. Obrigado por nos dar esse domingo como oferta. Pedimos assim em nome de Jesus, por nosso único Rei e nosso Salvador. Amém. Amém. Não a nosso Senhor, não ao nosso Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Sim, Pai querido, aqui estamos, para te darmos honra e glória. Tu és merecedor, Senhor. És merecedor de tudo, Senhor. E és merecedor, Senhor, de que nós consagremos as nossas vidas a Ti. Porque, Senhor, ao longo dos anos, Tu tens estado conosco. Mesmo apesar das nossas falhas, Tu continuas, Senhor, a fazer a Tua obra em nós. E queremos Te agradecer, Senhor, pela forma tão amorosa como tens cuidado de nós, como tens cuidado da Tua igreja aqui, como, Senhor, nos tens dado vitória no meio das lutas pelas quais tem passado. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E que Tu, Senhor, possas tocar em cada um de nós, para que possas cada vez mais ser glorificado através das nossas vidas. É essa, Senhor, a oração que nós te fazemos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. Queremos expressar a saudação de algumas igrejas que, diante então da celebração de mais um aniversário, nos enviaram as suas saudações, alegrando-se conosco. E refiro-me à Primeira Igreja Batista do Porto, refiro-me à Igreja Batista de Ortiga e também de Tomar, à Igreja Batista de Angra do Heroísmo, na Terceira, à Primeira Igreja Batista de Viseu, à Igreja Batista de Alcobaça e também à Igreja Batista de Queluz. Então estas igrejas enviaram as suas saudações neste dia festivo da nossa igreja. Mas a par destas igrejas também, a direção da Convenção Batista Portuguesa também enviou-nos as suas saudações e em particular o pastor Rui Sabino, que mandando-me uma mensagem, então expressou como a Igreja Batista Amadora tem sido uma igreja muito especial para ele. E ele também envia um abraço para todos os irmãos. Então, temos a comunicar estas saudações e naturalmente é bom que nós, como povo de Deus, nos possamos alegrar uns com os outros e eles expressem então esta alegria de se juntarem a nós nesta celebração. Então, estas são algumas saudações e vamos então continuar o nosso culto. Agora, as crianças querem também, através da música, expressar a sua mensagem neste culto de aniversário. Então, quero chamar as crianças à frente para também nos comunicar a mensagem que tem para a nossa igreja.
que quiser em mim. Eu te amo. Em nome de Jesus. Amém. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com seu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. É tão bom podermos ouvir as nossas crianças e queremos agradecer às irmãs que procuraram organizá-las. Não é fácil, mas elas procuraram então fazer o seu melhor e transmitir-nos esta mensagem. Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor. E agora vamos ver o dilema de um jovem que anda à procura de algo que jamais pode encontrar. Ixi, estou aqui com um problema. O que é que me pode ajudar? Este problema é muito sério. Deixa-me ver aqui. Sou capaz de ter uma ideia. Estou? Estou sim, é o apóstolo Paulo que fala. Sim, sou eu mesmo. E tu quem és? Eu sou o Ruben, sou aqui da Igreja da Amadora. Bom dia, Ruben. Em que posso ser útil? Pronto, eu estou aqui com uma complicação. Eu estou um bocadinho decepcionado aqui com umas coisas que estão acontecendo aqui na igreja. E estou à procura da igreja perfeita. Estive a pensar na igreja de Colossos, mas não sei, o que é que acha? Olha, em Colossos estão os hereges que estão a perturbar o ambiente. Até existe lá um grupo de pessoas que estão a cultuar aos anjos. Então não é essa que eu estou à procura. Deixa-me ver. E que tal a Défos? É uma igreja alicerçada na palavra, mas ultimamente muitas pessoas lá sem amor, a ponto de Jesus Cristo os ter acusado de terem deixado o primeiro amor. Ok, então essa também está de fora. E que tal a igreja de Salónica? Esta também não é uma igreja ideal. Há lá alguns que andam desordenadamente e não querem trabalhar. Pá, está complicada esta decisão. Estou a pensar Filipos, talvez. A igreja em Filipos até que é igreja boa, mas há lá duas irmãs que se chamam Evódia e Síntique que se entenderam e estão sem conversar uma com a outra. Então é que tal mudar-me para Colossos, talvez, para ir frequentar a igreja de lá, não sei. Em Colossos estão os hereges que estão a perturbar o ambiente. Que até existe um grupo de pessoas que está a cultuar aos anjos. Pois, isso é completamente absurdo. A igreja de Gálatas também é uma possibilidade, não sei o que é que acha. Também não é boa ideia. Há lá alguns crentes a morderem-se e a devorarem-se uns aos outros e a fazerem mau uso da liberdade que têm em Cristo. Não sabia que era tão complicado arranjar a igreja perfeita. Antes também entrei em contato com o apóstolo João para falar sobre isso. Estive a perguntar sobre a igreja de Tiatira, mas descobri lá que ele falou, no caso, que havia lá pessoas que toleravam
uma profetisa, uma mulher que se dizia profetisa, e promoviam a idolatria, a prostituição, portanto também deixei essa de parte. Pensei em ir para a Laodiceia também, mas disse que havia muitos membros que estavam longe da perfeição, que, pronto, eram muito orgulhosos, materialistas e estavam mornos espiritualmente. Também não é uma coisa que eu estou à procura. Também tive a pensar na igreja de Pérgamo, mas soube lá que andavam com... seguiam as doutrinas de Balaão e dos Nicolaítas, então também deixei essa de parte, excluí obviamente. Tive também a pensar em ir para a igreja central de Jerusalém, porém descobri que havia lá muitos mentirosos, murmuradores que procuravam promoção, assim, um destaque na sociedade, então também deixei essa de parte, portanto não sei bem o que procurar, não sei onde ir, o que é que acha? Tu precisas de entender que não existe igreja perfeita, pois é composta por seres humanos que são imperfeitos. Há joio no meio do trigo e todos os crentes genuínos estão no processo de aperfeiçoamento, em que uns ainda são muito imaturos, enquanto outros já estão mais maduros na sua fé. Em breve, estaremos na Igreja Perfeita, a Igreja dos Primogênitos, a Assembleia Universal dos Santos de Deus, a Igreja dos que estão inscritos nos céus no livro da vida. O meu conselho é que desistas de procurar uma Igreja Perfeita e que, na igreja onde estás, faças o teu melhor. Exercites os dons e talentos que Deus te deu, a fim de contribuires para que a tua igreja seja melhor e se aproxime da perfeição que Deus requer. Não deixes de congregar. Abandona a mentalidade de cliente e de espectador. Coloca-te à disposição de Deus para te tornares um membro saudável na edificação do corpo de Cristo, para a salvação de muitos e para a glória de Deus. Ok, muito obrigado, apóstolo Paulo. Então, vou continuar na minha igreja, vou aplicar os meus dons e talentos de acordo com Deus me deu, para a glória do seu nome. A paz de Deus esteja contigo. Amém. Até à próxima, se Deus quiser. Até à próxima. Este é um diálogo para a nossa reflexão, porque às vezes podemos cair nessa tentação de tentar encontrar uma igreja perfeita, mas elas não existem. Onde há pessoas, há seres imperfeitos e vão contribuir para que a igreja seja imperfeita. No entanto, aonde Deus nos tem, que nós possamos fazer o nosso melhor, que nós possamos glorificá-lo, independentemente daquilo que os outros façam ou deixem de fazer, nós somos chamados a servi-lo. E a pergunta é, o que é que eu tenho sido na Igreja Batista da Amadora? Um espectador ou tenho estado a servir? Porque a igreja é uma igreja onde todos devem servir. Nós não somos chamados a sermos espectadores. Nós somos chamados a sermos intervenientes na obra do Senhor. E que o Senhor encontre em cada um de nós um interveniente para que o seu reino avance, para que o seu nome seja glorificado. E agora vamos ouvir então a mensagem que os jovens nos querem transmitir. E ela vai, sobretudo, estar pautada numa pergunta: como pode Deus me amar? Então vamos ouvi-los. Como pode me amar Deus? Conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus? Sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate. Mas como já bateu. Como pode me amar Deus? Sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta. Como pode me confiar? Ainda me pega quando estou caindo. E me abraça quando estou chorando. E segura as minhas mãos. E me leva para perto
das chamas de amor, que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos, enquanto eu choro, tem o meu coração. Minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar Deus? Sabendo o que eu diria. Sabendo que eu me frustraria. Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus? Sabendo que eu te culparia. Pelo que não foi como eu queria. Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus? Sabendo que eu me fecharia. Quando você quiser entrar. Como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo. E me abraça quando estou chorando. E segura as minhas mãos. E me leva para perto das chamas de amor, que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito. E me traz de joelhos enquanto eu choro. Tem o meu coração. Minha alma soluça. Quando eu percebo o canto dos seus olhos, quando eu percebo o contato dos seus olhos com os meus. Me leva para casa. Eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa para te encontrar. De braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva para casa. Eu quero voltar. Pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa para te encontrar. De braços abertos, em meu lugar. Como pode me amar assim, Deus? Obrigado, jovens, também pela mensagem que nos trouxeram nesta manhã. E nós vamos continuar a louvar o nosso Deus e agora vamos cantar um hino. Que alegria neste dia nós podemos desfrutar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. E quero vos convidar a ficar de pé e enquanto que entoamos este hino, também teremos a oportunidade de dedicar ao Senhor a nossa oferta de aniversário. Então, vamos cantar expressando a nossa alegria, mas também ao mesmo tempo, em ato de adoração, vamos entregar a nossa oferta.
Queria chamar aqui à frente as crianças para irem para o seu culto infantil, então que se possam juntar aqui à frente para estarmos a orar por elas e com elas. Então temos aqui algumas, estão a faltar aqui algumas que penso que já estão lá na salinha, não é? Então vamos estar neste momento orar também por estas crianças que há um pouco nos transmitiram a mensagem de Deus. Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor. Então vamos orar neste momento também agradecendo ao Senhor esta oportunidade que nós tivemos de participar nesta oferta. E mais uma vez, quero convidar um dos irmãos que sinta desejo de orar ao Senhor, que o possa fazer agora. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque estas portas estão abertas há 55 anos, Senhor. Muita coisa se tem passado aqui na tua casa, coisas mais boas, outras menos boas, mas as menos boas contribuem para o nosso crescimento, contribuem para a nossa força. Nos tens ajudado a ter isso, Senhor. Obrigada pela tua compaixão que tens por cada um de nós. Pai, obrigado por todos quantos temos nesta manhã. Todos quantos nos estão a visitar, Senhor, que abençoe as suas famílias, as suas igrejas que representam e que ajude a todos, Senhor. Também que nos prestes crianças, Senhor, que são os teus filhos da manhã, são os jovens e as mulheres da manhã, Senhor, mas que sejam fiéis a ti, Senhor. Abençoa todos, Senhor, abençoa também a oferta da vontade. E agora a palavra que vai ser exposta pelo teu servo. Tu ajudes e a nós, ajudes também a compreender. É neste momento a oração que nós fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então, bom culto. Podem fazer o favor de sentarem. Orou a irmã, bem-vinda Carvalho, que está a fazer 50 anos que é membro da igreja, não é? A igreja celebra 55 anos e a irmã bem-vinda é a irmã que está aqui há mais anos na igreja. Há 50 anos que ela é membro da igreja e ela, mais do que qualquer um de nós, podia dar testemunho daquilo que tem acontecido, da trajetória que desde essa altura então tem sido escrita na nossa igreja. Eu queria chamar aqui o pastor Alcir Souza. E chamar o pastor Alcir Souza e chamar um grande amigo. É tão bom podemos caminhar juntos, não é? Ainda na quinta tivemos reunidos, na sexta também. Então tem sido um amigo de luta. Temos cooperado na obra do Senhor. E o pastor Alcir tem sido ali uma grande ajuda na missão na Alta de Lisboa. Tem ali, então, tido um papel muito importante. E é tão bom, pastor Alcir, neste momento, poder ouvir o que Deus colocou no seu coração, sabendo que o irmão é um homem de Deus. E a palavra de Deus, então, que vai fluir através de si. Mas eu, antes de passar-lhe o púlpito, queria orar. Tá bom? O pastor Alcir, que alguns podem não conhecer, é casado com a irmã Ana Cláudia. Há quantos anos? 22. Não se enganou, pois não? Está gravado. Pergunto novamente. Há 22 anos. E tem 2 filhos, o Lucas, né? E a Ana Cares. Então, orar pelo pastor Alcir é também orar pela sua esposa e também pelos seus filhos. Então vamos orar. Senhor nosso e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Alcir. Obrigado pela bênção que ele tem sido para nós e para tantos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela forma como ele tem se entregue a servir-te, quer na Igreja Batista de Queluz, quer na nossa missão na Alta de Lisboa e de uma forma especial no nosso seminário. Obrigado, Pai querido, pela forma como tens usado. Obrigado, Senhor, pela sabedoria que lhe tens dado. E, Pai querido, nós queremos não apenas agradecer por ele, mas também pela sua esposa, a irmã Ana Cláudia. Obrigado pela bênção que também ela é. Obrigado, Senhor, porque os dois têm umbriado na tua obra. Os dois, Senhor, têm dado o seu máximo
para que o teu nome seja glorificado. Queremos te agradecer também pelos seus filhos, Senhor, e que tu possas continuar a cuidar deles, que possas continuar a cuidar, Senhor, desta família, amparando em tudo. E agora, Senhor, que o teu servo vai nos comunicar a tua palavra. Pai querido, que nos possas dar corações receptivos e que nos possas ajudar, Senhor, a realizarmos aquilo que tu tens para nós. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, pastor Alcide, fica à vontade. Obrigado, pastor Marcos. Graça e paz, irmãos. Que alegria estar aqui. Olha, a malta aí depois nós conversamos aí, fazer uma edição aí no vídeo, tá bem? Estou a brincar. São 22 anos de casamento mesmo, um grande privilégio. E desses 22 anos, 10 passados cá. Então, em agosto, completamos 10 anos que já estamos cá em Portugal. E eu não canso de dizer toda vez que estou aqui. Essa foi a primeira igreja que nós tivemos o privilégio, no exercício das nossas atividades ministeriais, de ter acesso ao púlpito, que era ali na altura. Então, a primeira igreja que nós pregamos, que eu preguei cá em Portugal, já se vão 10 anos quase, foi aqui na Igreja da Amadora. Então, essa senhora, há 10 anos, tem sido um grande apoio para o nosso ministério, daqui, não apenas, repito isso, sempre venho cá, das orações dos irmãos, do apoio dos irmãos, mas do companheirismo de pessoas muito especiais para nós, Sérgio Mota, pastor Marcos e outros irmãos e irmãs com quem temos convivido aqui. Então, essa igreja, de fato, ela tem um lugar muito especial no coração da minha família e toda vez que venho cá, muito me alegro com isso. Muito me alegro e mais ainda hoje por ser a celebração dos 55 anos da igreja. Que privilégio, que bênção é estar aqui e agradeço desde já ao pastor Marcos esse convite. Quando pensava e refletia sobre o que nós podemos celebrar, de tantas coisas que celebramos durante esse período, principalmente vindo de tempos tão difíceis, não é? De tempos tão desafiadores, com pandemia, com transições nas nossas vidas, não é? A pandemia que ainda tem sido um grande desafio para muitos de nós, e os impactos disso para as nossas comunidades, para aqueles que chegam cá, como eu fiz há 10 anos atrás, não é? E cheio talvez de expectativas, mas com muitas dúvidas, incertezas, com medo do que pode acontecer. Nossa comunidade, as nossas comunidades nesse tempo, têm vivido debaixo de muitas interrogações e muitos desafios. O pastor Marcos fez questão de dizer que ao longo desses 55 anos assim tem sido com esta igreja. Mas vivemos acima de tudo baseado em muitas certezas, e a principal delas é que o nosso Senhor vive, que o nosso Rei, que o nosso Senhor e Salvador reina. E é exatamente sobre isso que eu queria partilhar convosco nessa manhã. Já lemos, já cantamos o Salmo 96, e eu queria tê-lo como base para a minha reflexão. Os irmãos podem abrir, não é? E nós vamos então lendo alguns trechos desse Salmo, à medida que já foi lido na sua inteireza no início do nosso culto, mas é um salmo muito especial, é um salmo muito, muito precioso. Ele se encontra naquilo que é chamado o quarto livro, não é, do Saltério, do livro dos Salmos. São 4 livros, ele se encontra no quarto livro. Ele tem um conjunto, digamos assim, canônico, literário, muito interessante. Provavelmente foi escrito depois da crise que o povo de Israel viveu, né, levado cativo no ano 586, e depois, então, de um período difícil na Babilônia, não é, o povo regressa com algumas inquietações, com algumas dúvidas, a uma terra arrasada, com muitos desafios, com a necessidade de novamente tornar-se povo, porque o período de escravidão, o período das influências todas que sobrevieram sobre o povo de Israel, agora era voltar à sua terra e recomeçar, e reconstruir. E os salmistas, então, têm o cuidado de mostrar várias coisas, mas uma delas é mais importante. Yahvé reina. Independente de tudo o que aconteceu, se o povo foi levado cativo, se o povo enfrentou lutas, se o povo regressa, tudo isso acontece sem que Yahvé continue soberano sobre todas as coisas. E foi essa soberania, esse amor e essa bondade de Deus que permitiu que o povo, mesmo lá, fosse cuidado, protegido, Jeremias nos mostra muito bem isso, e regressasse
para reconstruir a sua história num novo capítulo da fase da sua trajetória enquanto povo escolhido de Deus. Então, se o Salmo 91 mostra, não é, quem é esse Deus, não é? No Salmo 92 mostra que, mesmo durante os momentos de luta, Deus é fiel. O Salmo 93 diz que ele é rei, que ele reina. E o Salmo 94 diz que, mesmo sendo um rei soberano, ele não vira as suas costas para o seu povo, pois o Senhor não rejeita o seu povo. O seu reinado é baseado no seu amor, não apenas pelo povo escolhido, mas por todos os povos da terra. E o Salmo 95, então, faz questão de convocar Israel, o povo de Israel. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo, a rocha da nossa salvação. É um convite ao povo escolhido, aquele povo que ele pastoreia, o rebanho que ele conduz. E o Salmo 96, diferentemente do anterior, onde quem é chamado a adorar esse rei que reina é o povo escolhido, o Salmo 96 diz que todas as nações da terra são convidadas a adorar o rei. Por isso, no Salmo aparece 11 vezes Yahvé, o Senhor reina. O Senhor reina sobre todos os povos, o Senhor reina sobre toda a terra, o Senhor reina sobre todas as nações. Por isso, todos são convidados a adorar ao Senhor. Aliás, com apenas uma exceção. Essa ideia da inteireza de todos que são chamados a adorar aparece 7 vezes nesse salmo. Então, todas as famílias da terra, todos os povos, toda a criação, tudo que nela existe, todos são chamados a reconhecer o senhorio desse rei. Mas ele fala de apenas um grupo que não é: os falsos deuses, os falsos ídolos. Esses nunca reconhecem a soberania e o reinado de Deus. Pelo contrário, querem afirmar que, de fato, esse Deus não reina. Por isso, nós vamos falar sobre isso logo em seguida. Todos, ou quase todos, são chamados a adorar ao Senhor. Mas adorar de que forma? O Salmo começa com uma afirmação muito interessante. Cantai ao Senhor um cântico novo. É interessante porque esse salmo, por si só, ele não é um salmo inédito. Os estudantes, os estudiosos, né, nos afirmam que esse salmo é a construção, digamos assim, não é? É o compêndio de vários outros textos sagrados. E aí é a revelação de Deus de forma maravilhosa que vai fazendo sentido ao longo da história. Então há muito de Isaías aqui. Há muito de Isaías 40 até 66. Há muito aqui nesse salmo de 1 Crônicas 16, 1 Crônicas 16, Salmo 29 e outros salmos. Então, na verdade, esse salmo não é um salmo inédito. É um salmo que é a construção, não é? A síntese de várias outras afirmações sobre a realeza de Deus. Então, se não é um cântico novo, por que é um cântico novo? Porque o que o Senhor está a convidar o seu povo não é simplesmente a cantar um cântico novo, mas é cantar um cântico que já é conhecido, mas cantar como se nunca tivesse cantado antes. Cantar de uma maneira como ele nunca tenha sido cantado antes. Nós conhecemos, e os salmos afirmam para nós, não é? Salmo 137, por exemplo, quando o Senhor, né, o povo é levado cativo, né, na verdade, eles chegam lá e choram, lamentam, né? O Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos, chorávamos, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, e aqueles que nos levaram cativos perguntavam, cante-nos, pediam, cante-nos um dos cânticos de Sião. Nós dizíamos, como cantar ao Senhor em terra estranha? Como cantar ao Senhor em terra estranha? Mas é curioso, porque o Senhor age, o Senhor liberta o seu povo. E o Salmo 126 mostra isso. Não é? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ou quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião, nós estávamos como quem?
sonho. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E as nações, e entre as nações se diziam, né? Grandes coisas fez o Senhor por eles. E o salmista diz, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Um novo cântico é uma nova possibilidade de lembrar, reconhecer, afirmar que o Deus para o qual servimos age hoje e hoje nos liberta. Cantar um novo cântico não é cantar cânticos de hábitos religiosos, mas é declarar e afirmar claramente que o nosso Deus vive. É reconhecer que esse Deus para o qual servimos age diariamente na minha vida. Por isso, como diz Lamentações, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. E quando cantamos hoje, cantamos aquilo que Ele fez hoje por nós, e Ele fará mais e mais e mais. Então, a cada dia, somos convidados a reconhecer o seu amor e a cantar que, apesar das circunstâncias, o nosso Redentor vive. A celebrar. E não é celebrar apenas nos atos litúrgicos, dada a importância que eles têm, mas celebrar dia após dia. Versículo 2, cantai ao Senhor, bendizer o seu nome dia após dia, proclamai a sua salvação. É um cântico que se torna novo dia após dia, sabe por quê? Porque o meu Deus vive e as suas misericórdias se renovam. E o fato de eu estar aqui é porque Ele me ama. Dia após dia, eu vejo a sua bondade e a sua misericórdia. Dia após dia, apesar das lutas, eu ainda reconheço que Ele me ama. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de literatura, né? Aliás, a minha formação é paralela. Mas eu gosto muito de um texto do C.S. Lewis, um escritor, que no Brasil se chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Aqui é Vorazmente Teu. É a história de um demônio jovem que está começando a sua carreira de infernizar a vida das pessoas. Ele pede ajuda a um tio, conselheiro, sábio, né? Demônio já com muitos anos de carreira, que sabe como poucos infernizar a vida das pessoas. Esse jovem, então, está a buscar conselhos de como ele pode destruir a vida de um jovem cristão, né? no Reino Unido, no período da Segunda Guerra, começando a sua fé. E numa das sugestões que esse senhor, né, já veterano nas guerras espirituais, dá ao seu jovem aprendiz sobrinho, é que ele diz uma coisa, olha, você tem que perceber que o nosso inimigo, né, o inimigo deles é o Deus, né, ele dá aos cristãos duas coisas apenas, o presente e a eternidade. A eternidade é onde o rei mora, o Senhor mora, e ele vai viver eternamente com ele lá. E o presente é uma outra realidade. Mas nós temos que fazer com que o cristão que serve a Deus tire os seus olhos do presente e da eternidade e, primeiro, foque-se no passado. Porque no passado, muitas vezes, estão as frustrações, as decepções, os medos, não é? As angústias, as mágoas, a ausência do perdão, as feridas. Quantos nós nos encontramos que muitas vezes nos dizem, olha, eu tive uma caminhada com a igreja, mas lá eu tive decepção, não foi apenas o Rubem, não é? Que teve. Outros também tiveram. Então não quero mais seguir a igreja. Meus caros irmãos vivem num continente que é o que é graças à fé cristã, mas que também viu muitos em nome de Cristo cometerem atrocidades e escolheram dizer que nós não precisamos mais do cristianismo. Nós damos conta de levar esse continente à frente. E nós vemos o que está acontecendo aí. Olhar para o passado, porque talvez o passado possa trazer para eles feridas e tristezas que os deixem de olhar o presente como presente.
ou talvez faça-os olhar para o futuro. Porque lá no futuro também há incerteza, há ansiedade, há medo. Como vai ser o amanhã? Como vai ser esse amanhã? Com rumores de guerras, crises de saúde, como a pandemia, crises ambientais. Acordamos hoje com a notícia de um terremoto violento na América do Sul. Argentina, Colômbia e principalmente Equador, já com dezenas de mortos. Tremores, sismos na Turquia, na Síria. Como vai ser o amanhã? Deixe-os preocupados com o amanhã, com a incerteza do amanhã, com o medo que o amanhã pode trazer. Mas tire-os do foco do presente. Sabe por quê? Porque o presente é o tempo onde a eternidade toca a história, onde Deus age na vida deles, onde Deus caminha com eles, onde Deus revela o seu amor e a sua bondade, onde se eles clamarem, Deus vai se revelar, onde se eles orarem, como nós ouvimos as crianças a cantar, as vidas serão transformadas. Tire-os do foco de um presente que, mesmo difícil, pode ser lugar onde a eternidade toque e Deus revele os seus planos e traga paz, cura, libertação. Um presente onde o Deus que vive age e os medos se vão. As incertezas podem ser dissipadas e toda ferida pode ser curada. O que o salmista diz é: cantem um cântico novo todos os dias, porque hoje é diferente de ontem. E o amanhã ainda será muito mais. Mas essa adoração que se torna nova, quando nós cantamos o hino que cantamos domingo passado nesse domingo, mas nós não somos mais os mesmos, e podemos cantá-lo de forma diferente, não como uma tradição religiosa, mas como uma verdade que brota do nosso coração. Nossas vidas vêm, pois, transformar, refrigério para a nossa alma dar. E não é cantado apenas aos domingos, mas dia após dia. Ele traz impactos importantes para a nossa vida, e o salmista fala de 4. Uma adoração genuína, que reconhece um Deus que é vivo, envolve 4 aspectos importantes, segundo esse salmo. O primeiro deles é, esse novo cântico, ele é evangelístico. Por quê? Porque ele anuncia a vitória do Senhor sobre todos os povos. Ele diz no versículo 2, não é? Cantai e bendizei o seu nome, dia a dia proclamai a sua salvação, anunciai a sua glória entre as nações e a sua maravilha entre todos os povos. Anunciai as suas maravilhas entre todos os povos. Uau! Que as maravilhas de Deus não sejam apenas vistas nos vossos cultos. Que a soberania de Yahvé não seja reconhecido apenas nos seus atos litúrgicos no espaço de adoração, mas em todos os momentos, em todos os lugares, onde vocês estiverem, entre todos os povos, anunciem com os vossos atos, com a vossa vida, que o Senhor é Rei. É quando nós sabemos que, se vivemos de fato como filhos e filhas de Deus, afirmamos com a nossa vida que Ele é Rei. E as pessoas verão nos nossos atos de amor e bondade, quer seja aqui na igreja, quer seja na faculdade, na escola, no seu escritório, diante do tribunal, diante de uma sala de aula, diante de um patrão, diante dos seus empregados, que nós somos filhos de um Deus vivo. Quando nós anunciamos com a vida a beleza de um Deus que não nos chamou à perfeição, que não nos tem como perfeitos, mas como pessoas que reconhecem as suas limitações, mas sabem que servem a um Deus que é vivo.
Então, quando fazemos com atos e palavras e gestos aquilo que fazemos aqui, todos os domingos, lá fora, anunciamos que o Redentor vive. A nossa adoração é evangelística, é missionária. A segunda coisa que ele afirma, não apenas anunciamos um novo cântico, como um cântico que proclama a vitória do Senhor sobre todos os povos, mas também anunciamos um novo cântico que denuncia os falsos deuses com os quais convivemos. No versículo seguinte ele fala versículo 4, desculpa, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, a força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele, todos os habitantes da terra. Há uma coisa interessante na palavra de Deus, na maneira como o texto sagrado é apresentado, é a ideia de que não apenas ele quer mostrar que Deus é o Senhor soberano sobre todas as coisas, mas que todos os outros deuses são falsos. Que as outras alternativas de encontrar vida, paz, alegria, esperança são inúteis. Desde Gênesis 1, né, em todo o texto sagrado, há essa dupla função, mostrar que o Senhor é Deus, o único e verdadeiro Deus, e que os outros deuses não passam de ídolos, que os outros projetos de humanidade não passam de projetos fúteis. Os outros os outros povos afirmavam que Yahvé era o Deus das montanhas, era um Deus como qualquer outro. Havia Baal, o Deus, não é, da fertilidade, Astarote, a Deus da vida, havia vários outros deuses, babilônios, né, persas e cananeus, e eles afirmavam, Deus, o Deus dos judeus, os hebreus, é apenas o Deus das montanhas. E o salmista diz, não é apenas um Deus geográfico, um Deus como qualquer outro. O Senhor fez os céus. O Senhor fez todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é digno de ser louvado, porque ele é maior do que todos os outros deuses. Ele merece glória e majestade, porque a força e formosura no seu santuário. O seu santuário não está no monte, está diante, sobre todas as coisas. Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele é a verdadeira resposta para todas as buscas que nós fazemos enquanto seres humanos. Os irmãos vão estudar no sábado, né? Me desculpe aqui um spoiler, pastor. Né? Fiquei a lembrar agora, já que vão estudar no sábado aí o Tim Keller, não é? Os falsos deuses. Então, vou fazer um spoiler aqui, me permitam e me perdoem os irmãos. Não é? Mas o Tim Keller, nesse texto, fala de falsos deuses, não é? E fala que nós geralmente convivemos com 3 categorias de falsos deuses. Primeiro seria a categoria dos deuses pessoais, não é? Os deuses pessoais. Então, nós temos a expectativa sempre de encontrar um novo amor que vai me fazer feliz, de encontrar a minha carreira, de encontrar a profissão que eu mais desejo, não é? De ganhar no Euromilhões, porque o meu problema é, não é? Ser pobre não é um problema, o problema é ser pobre a vida inteira. Então, o dinheiro vai me fazer feliz. Então ele fala dos deuses pessoais, daquilo para o qual projetamos a nossa expectativa. E talvez, quem sabe, você não fez isso quando diz, eu vou deixar o Brasil e vou para Portugal, porque lá eu vou ter uma vida melhor, lá eu vou encontrar mais segurança, lá eu vou encontrar mais tranquilidade e melhor condições para a vida dos meus filhos, para a vida da minha família. Tim Keller fala também dos deuses da cidade. Quando nós projetamos, por exemplo, a nossa expectativa de alegria e de felicidade no sistema político, no Estado. Então, na ausência do Estado,
Quando nós atribuímos a algum político ou algum projeto político de poder, a expectativa de que se ali estiver no poder, o mundo vai ser diferente. Quando nós projetamos a nossa esperança em projetos humanos, ele fala também da tecnologia. A tecnologia também vai nos fazer agora avançar, evoluir enquanto sociedade. Então, se eu tiver conhecimentos tecnológicos, o teu futuro está garantido. Mas ele fala também dos deuses intelectuais, não é? Dos deuses intelectuais, o conhecimento. O conhecimento é poder. A razão. Por que não a própria teologia? Quando o conhecimento não é visto como um recurso para o crescimento meu e daqueles com os quais convivem, mas como uma arma que me torna melhor, mais capaz, mais forte, mais preparado do que os outros. A filosofia científica, as ideologias, quer sejam de que espectro esteja, tudo isso pode se tornar lugares, pessoas ou coisas, ou ideias, onde nós projetamos a nossa esperança de ver a nossa vida mudada. Ao adorar o Senhor, eu reconheço que tudo que eu sou depende dEle. O salmista no Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Paulo já diria, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência e do conhecimento. O que eu mais preciso, o que eu realmente preciso, ou a única coisa que eu necessito para viver é Cristo. E quando eu sigo a Cristo, as demais coisas são acrescentadas da maneira certa, da razão certa e para o propósito correto. Então é dizer, em primeiro lugar, que a adoração anuncia a vitória do Senhor, denuncia os falsos projetos. E, em terceiro lugar, o que ela faz também é se preocupar com o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor. Versículo 10 diz entre as nações, o Senhor reina, ele firmou o mundo para que não seja abalado, ele julgará os povos com justiça. O pecado no Antigo Testamento ele se manifesta de três maneiras. São três características que mostram uma vida de pecado. A idolatria, por isso o decálogo, por isso a preocupação que todo o texto sagrado tem com relação à idolatria, porque a idolatria não apenas nos desvia do verdadeiro Deus, a idolatria nos desvia da nossa verdadeira condição de seres humanos. A segunda é a imoralidade, quando nós não vivemos padrões de valor, onde dignificamos o que somos e o que o outro é, onde trocamos a nossa dignidade humana, a imagem e semelhança de Deus, por qualquer projeto de satisfação emocional, sexual. E quando os fins justificam os meios para obter alguma coisa. Vivemos vida de imoralidade. Quando distorcemos os valores e nós nos desumanizamos, tornamos o nosso corpo, a nossa mente como objeto. Objeto simplesmente para alcançar uma satisfação, um prazer. E toda a nossa dignidade humana está a serviço de um prazer momentâneo, instantâneo, que como um vício me pede sempre mais e me tira sempre mais daquilo que eu fui criado para ser, como criado à imagem e semelhança de Deus. Até o dia que eu olho para mim, já não sei quem sou. Até o dia que eu olho para frente, já vejo que tudo que eu faço foi perder meu tempo, gastar meu dinheiro e destruir a minha saúde e a minha sanidade. Mas não apenas a imoralidade e a idolatria, mas muitas vezes nós passamos despercebidos que também no Antigo Testamento e para Jesus, injustiça é pecado. Quando olhamos o sofrimento de alguém e podemos fazer alguma coisa e não fazemos, pecamos. Quando olhamos a dor e o sofrimento de alguém e nos fechamos no nosso conforto e não nos dispomos a olhar com compaixão, com o olhar de Jesus, aquele que sofre, ou como no caso do bom samaritano, a minha religiosidade ela deve ser tão perfeita que me impede de ir em direção ao outro, de ir em direção à dor do outro, a Bíblia também chama isso de pecado. Por isso que o nosso Deus, que se fez homem através de Jesus de Nazaré,
fez junto aos pobres e humilhados. E disse que o seu projeto de redenção da humanidade não ia começar numa grande catedral ou num belo e suntuoso palácio, mas na simplicidade da manjedoura, onde a fraqueza humana é o verdadeiro poder para a transformação do mundo. A adoração de um cântico novo mostra aos outros que o Senhor é Deus, revela aos demais que o único e verdadeiro Deus é capaz de prover vida, mas também me faz olhar para o outro com compaixão e piedade. Me faz olhar para aqueles que chegam à nossa comunidade ou estão próximos de nós e carecem do cuidado. A verdadeira adoração não é simplesmente ir a espaços religiosos, é ir em direção à dor daquele que sofre. E, em quarto lugar, a verdadeira adoração não apenas pratica a justiça, a adoração não apenas é um cântico novo, a adoração não apenas é uma forma de denunciar os falsos deuses, mas a verdadeira adoração, o novo cântico, nos tem a certeza de que a nossa história não termina desse lado da eternidade. E ele completa, ele termina dizendo que, no versículo 11, alegrem-se os céus e regozije-se a terra, ruja o mar e tudo o que nele existe, exulte o campo e tudo o que nele há. Então todas as árvores do bosque cantarão de júbilo na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. O novo cântico também nos mostra que a nossa vida não se limita a esse lado da eternidade, que a nossa história não termina aqui, que aquele que reina é rei eternamente, é rei sempre e sempre será. É aquele que diz que mesmo que nós, enquanto os filhos seus, passemos por lutas e sofrimentos, por dores e angústias, nós temos a certeza da vida eterna. E seremos levados a um lugar onde toda lágrima será enxugada, onde toda dor e sofrimento será dissipado. O nosso Deus reina sobre tudo e sobre todos o tempo todo. E cantar um novo cântico é saber de que pode estar difícil agora, pode-se ter alegria agora, mas a maior alegria e a luta não é capaz de me impedir de viver eternamente com o Senhor. Por isso, que se nós formos a Apocalipse, e eu quero convidá-los a fazer isso, já encerrando a nossa reflexão, em dois textos belíssimos. Primeiro, no capítulo 5. Eu faço questão não de citá-los, mas de ler com os irmãos. Apocalipse 5:8 nos diz: logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incensos, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, língua, povo e nação, e os constituísse reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre toda a terra. E ainda no capítulo 14, mais uma vez vemos essa mesma afirmação. Versículo 2: ouvi um som do céu, como o barulho de um temporal, e o estrondo de um grande trovão. E o som que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas. Cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico senão os 144.000, os que foram comprados da terra. Mais uma vez, nós vemos que diante do grande milagre, e João contempla o tempo final e a consumação final, onde o Senhor reinará sobre todas as coisas, e o Cordeiro que foi morto será exaltado, e toda a criação redimida diante do Senhor, e aqueles que ele comprou com seu sangue reconhecerão e cantarão um cântico novo, porque viverão eternamente com ele, porque viverão com ele na eternidade, porque experimentaram a transformação e a libertação, saíram da morte para a vida.
Cantar um novo cântico hoje também é afirmar escatologicamente que o nosso Deus reina e reinará eternamente. Ah, meus irmãos, como eu desejo que seja esse o cântico da Igreja Batista da Amadora nesse novo ano que se inicia. Um novo cântico que olha para trás e diz: o Senhor reina, e o Senhor reinou. Mesmo nos momentos difíceis, Ele foi soberano e nos libertou e nos levou até aqui e nos trouxe até aqui. E que esse cântico faça com que aqueles que venham cá, ou aqueles que vivem o seu dia a dia como irmãos dessa igreja, anunciem que esse Deus reina, com seus gestos de amor, com a sua bondade, com a sua palavra firmada no Evangelho e com a sua intercessão por aqueles que sofrem, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus alunos, professores. Como eu desejo que os projetos de poder que estão aí sempre nas nossas redes sociais, nos nossos telefones, nos nossos corações, sejam destituídos do seu lugar e Cristo reine, e Cristo seja o centro da sua vida. E, consequentemente, seja uma igreja que ama o Senhor aqui e anuncia que o seu amor é eterno. Quem sabe, se você está conosco nessa manhã, também não teve uma experiência real com esse Deus. E o seu cântico talvez seja um cântico religioso apenas, mas não seja o cântico de um encontro de amor. Lembra-se? Há 22 anos atrás, quando eu saí, tive o meu primeiro encontro com a Ana Cláudia e o meu primeiro beijo, saí como quem sonha, cantando, feliz. Mas há também aqueles cânticos que nascem de momentos difíceis, não é? Quando passamos uma decepção, quando passamos uma frustração e vem-nos um cântico na memória. Ou talvez aquele cântico que nos lembre de um tempo do passado. Toda vez que eu ouço essa música, parece que uma dor que está represada se abre. Essa música me lembra coisas ruins, essa música me lembra coisas difíceis. As músicas são ecos da nossa existência e reverberam coisas que tem dentro de nós que muitas vezes nós nem sabemos que lá existem. Mas há esse cântico ao Cordeiro, que é o cântico ao Redentor, que também pode sair de dentro do seu coração nessa manhã, reconhecendo que Ele é Rei e que Ele, de fato, pode ser o seu Salvador. Se assim for, abra o seu coração para o Senhor, para que os seus lábios experimentem um cântico novo, vivo, eterno e verdadeiro, para a glória dEle. Em nome de Jesus. Amém. Que cada um de nós possa expressar o louvor a Deus, verdadeiro louvor. E nós vamos terminar o nosso culto exatamente com um hino de louvor ao nosso Deus. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, aleluia, aleluia. Quero vos convidar a ficar então de pé e vamos juntos cantar este hino. Aleluia.
E vamos orar. Eu queria convidar o pastor Alcir para nos dirigir nesta oração final. Pode vir aqui. Santo e amado Deus, muito obrigado porque está no meio de nós e podemos sentir a Tua presença e pelo Teu Espírito podemos nos achegar à Tua presença. Muito obrigado, Deus, por aceitar o nosso louvor, a nossa adoração, como aroma suave no Teu trono de graça e derramar sobre nós a Tua bênção, pela palavra, pela comunhão, pelo Teu Espírito no meio de nós. Celebramos o Senhor por esses 55 anos de vida da Igreja Batista da Amadora. Celebramos ao Senhor pela história de vida que foi construída nesse lugar e a partir daqui. Por tantos que por aqui passaram, Deus, por tantas histórias que aqui foram construídas, por tantos que aqui conheceram o Senhor através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque, como filhos e filhas do Senhor, temos a certeza de que tudo o que somos depende de Ti. Tudo o que temos vem de Ti, e tudo o que fazemos, fazemos para a Tua glória. Por isso queremos, ó Deus, e oramos para que nos próximos anos essa igreja seja sempre um lugar de adoração ao Senhor, que seja sempre um lugar em que Tua glória seja revelada, que seja um lugar de salvação para aqueles que não Te conhecem, de restauração para os feridos, de renovação de vida para os cansados, seja um lugar de comunhão para os solitários, seja um lugar de paz para aqueles que vivem aflitos, seja um lugar seguro para aqueles que caminham em busca de um destino, seja um lugar de esperança para aqueles que vêm, para aqueles que chegam em busca de uma melhor história na sua vida. Que todos que aqui passem, porque aqueles que aqui passarem, sejam de fato alcançados pela Tua palavra e a Tua glória seja revelada. Muito obrigado por esse tempo, pela comunhão na Tua palavra, pela comunhão com os irmãos. Que Teu amor e a Tua graça estejam sobre nós a cada dia. Abençoe o pastor Marcos e toda a liderança dessa igreja, Pai. Continue dando ao Teu servo a Tua palavra. Que o Teu Espírito conforte, console, renove, anime, ilumine o coração do Teu servo. E que o Senhor, o supremo e bom pastor, guie os seus passos, os seus atos, as suas palavras, para que ele continue sendo a bênção que tem sido aqui nesse lugar. A toda a liderança da igreja, aos irmãos que servem, a todos que aqui congregam, que a Tua bondade e o Teu amor estejam sobre cada família, Deus. São tempos difíceis, Senhor, são tempos de muita luta, são tempos de muita prova, Senhor Deus, mas nós queremos continuar a caminhar confiados e sustentados no Senhor. De modo especial, clamamos pelos irmãos e irmãs enfermos. Traz a cura do Senhor, ó Deus, e se a Tua vontade é assim, a Tua palavra nos autoriza a clamar por cura. Clamamos por cura, por restauração, por renovação, mas que, acima de tudo, eles estejam, Senhor Deus, amparados pelo Teu Espírito. E o Senhor, que caminha conosco, o Emanuel, que está no meio de nós, esteja junto deles nesses tempos difíceis. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade e pela Tua graça. É no nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Seu Santo Espírito seja com todos nós agora e para todo sempre. Amém. Obrigado. Vamos ouvir o pós-lude e mais uma oportunidade que temos para nos dirigirmos ao nosso Deus.
que os filhos possam ter um bom tempo de confraternização com seus pais, que todos os irmãos possam ter uma boa semana e que Deus a todos vos abençoe. Dios.